Paz do Senhor, meus irmãos. Retornando aí ao canal do YouTube, vou falar sobre a vida de Adão. Não será uma pregação, nem uma mensagem, tá bem? Vou retornar falando sobre os personagens bíblicos, tá? Cada personagem da Bíblia eu vou tentar seguir uma regra da vida de cada personagem. Se teve filho, vou mencionar os filhos, né, que tiveram. Esse personagem, se foi antes de Cristo ou depois de Cristo, vai ter essas questões assim. Então acompanhe, tá bom? Já vou deixar claro, não vai ter oração. E é isso, meus irmãos. Será os personagens bíblicos, tá bom? Então vamos lá. Começar a falar sobre Adão. Se ficar muito grande, tá? Eu vou dividir aí a leitura em duas partes, tá certo? Se você chegou até aqui e quer saber sobre os personagens, já quero pedir a você que se inscreve, tá bom, nesse canal. E eu vou mudar o nome do canal, será Projeto Bíblia, tá bom? Fiquem na paz do Senhor, acompanhem a leitura aí. Quer se aceite a narrativa da Bíblia literalmente, quer não, a pessoa e o simbolismo de Adão são básicos para a teologia e as tradições judaicas, cristã e muçulmana. Há duas interpretações básicas da história de Adão. Os literatistas acreditam que ele foi realmente o primeiro ser humano criado do pó da terra, cerca de 6.000 anos atrás. Outro ponto de vista é que Adão representa a humanidade original com sua inocência primitiva, que em um dado momento de um processo de evolução guiado por Deus. Nossa espécie de primatas foi imbuída pelo Senhor com uma alma imortal e tornou-se o homem como o conhecemos hoje. Esse ponto de vista não torna o ser humano uma criatura de Deus menos especial. Esses dois pontos de vista não são mutuamente exclusivos, pois ambos ensinam que Deus criou o homem. A única discordância é quanto à técnica que o Senhor usou para fazer isso. A distância entre esses dois pontos de vista é ínfima quando se considera a distância entre o crente e aquele que dizem que o homem é o resultado do rebuliço no barro e do movimento no lodo. Bertrand Russell. O livro de Gênesis apresenta dois relatos sobre a criação de Adão. No primeiro capítulo, Deus criou o homem e a mulher, no sexto dia da criação. Gênesis capítulo 1, versículo 17. Não se dá nenhum nome para eles. No segundo capítulo, Deus criou a terra seca, trouxe os riachos para regá-la, e a seguir criou o homem. Antes de criar as plantas e os animais. Último ato de Deus na criação, depois perceber que os animais não seriam companhia suficiente para o homem, foi criar a mulher, da costela do homem. A contradição, duas histórias representa um problema para os literatistas em relação ao milênio, uma tradição pré-histórica. Oral explica isso ao dizer que Deus, de fato, criou duas mulheres. A primeira, aquela do capítulo 1, foi criada no mesmo momento em que Adão foi criado, e seu nome é Lilith. Logo que ela foi criada, Lilith começou a discutir com Adão, porque se recusou
a se submeter a ele. Fugiu e Deus, atentando ao pedido de Adão, enviou 3 anjos para trazê-la de volta. Ela se recusou a voltar, aliando-se a Satanás, tornando-se um súcubo. Lilith fez o voto de que perturbaria os bebês por toda a eternidade. De acordo com a lenda, ela foi expulsa por Deus e teve de viver com outros demônios. Depois desse fato, Deus deu a Adão uma nova companheira, ao criar a mulher de sua costela, por ter sido criada de uma parte no corpo de Adão. Ela deveria ser subserviente a ele. A lenda de Lilith sobreviveu até o século XIX d.C. e ainda existe como uma alegoria da liberação feminina. A história da criação de Eva a partir da costela de Adão sustenta 2 conceitos teológicos básicos. O primeiro, um princípio antigo que já não mais aceito por grande parte do cristianismo, do judaísmo, e a subserviência da mulher ao homem. A outra é que os laços entre marido e esposa são mais estreitos que qualquer outro laço social ou familiar. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à mulher. Eles se tornarão uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Esse conceito é básico para o cristianismo e o judaísmo. Tem prevalecido por milhares de anos. O jardim do Éden simboliza o paraíso em que a humanidade, sem pecado, poderia viver independente da atratividade de um lugar sem problemas e sem responsabilidade, mas em que se deve obediência a Deus. É óbvio que não é o local a que a humanidade pertence, de onde Deus tinha a intenção de que os seres humanos passassem toda a eternidade. Se a história bíblica for lida com cuidado, fica claro que, para uma espécie como a nossa, abençoada com a curiosidade intelectual, o amor pela aventura, o Éden seria o jardim do tédio. Os seres humanos não foram destinados a viver no paraíso, mas buscar conhecimento e a tentar entender seus limites, por intermédio da exploração do desconhecido. Deus, em meio a outras árvores, plantou no jardim a árvore da vida e a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Ele não pôs nenhuma proteção ao redor da árvore da vida, pois sabia que o homem valorizaria o conhecimento em detrimento da vida. Um conceito básico no pensamento judaico, a proibição, restringia-se apenas à árvore do conhecimento, do Éden e do mal, porque Deus a pôs ali, senão como uma parte de seu plano para que Adão e Eva fossem tentados por ela. Lewis, em seu romance Perelandra, afirma que apenas a tentação, se sucumbir a ela, já bastaria para dar a eles a noção do conhecimento do bem e do mal, e ela teria dado a eles sua perspectiva sem a mancha do pecado. Na teologia judaico-cristã, tentação não é pecado, mas ceder a ela é. Se eles experimentassem a tentação e se recusassem a desobedecer a Deus, teriam aquilo o conhecimento do bem e do mal, sem a punição da expulsão do paraíso. Isso seria um paradoxo, pois representaria uma vida de perfeita felicidade, enriquecida pela satisfação da realização intelectual da aventura. A Bíblia nos diz poucas coisas sobre respeito de Adão e Eva. Depois de serem expulsos do Éden, a punição foi que eles dali
em diante sobreviveriam com o suor do rosto, e que com a morte, por serem pó, retornariam ao pó. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Sabemos que tiveram 2 filhos, Caim e Abel, e posteriormente tiveram 7. Também ficamos sabendo que Adão viveu muito e gerou outros filhos e filhas. Gênesis capítulo 5, versículo 4. A história de Caim e Abel, Gênesis capítulo 4, versículo 2 em diante, foca apenas os 2 irmãos, e não há menção de Adão e Eva. Essa omissão é particularmente interessante. Os judeus valorizam tanto a unidade familiar que os escritores de Gênesis não poderiam ser insensíveis à angústia terrível que se abate sobre pais que perdem um filho morto pelo próprio irmão. Adão e Eva não são mais mencionados no Antigo Testamento, exceto na genealogia, que abre 1 Crônicas, cujo propósito é estabelecer Israel como um povo escolhido de Deus. No entanto, o relacionamento deles com Deus, depois de sua queda moral, é visto em todo o Antigo Testamento como o padrão do relacionamento da humanidade com o Senhor. O cristianismo também enfatiza bastante a ruptura desse relacionamento, mas o apresenta em uma luz totalmente distinta no judaísmo. A promessa é que Deus aceitará a humanidade arrependida com misericórdia e amor, apesar da queda moral do homem. O cristianismo sustenta a promessa de uma cura completa, restabelecimento do relacionamento original de amor e obediência por intermédio do sacrifício redentor de Jesus Cristo. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, pois da mesma forma como em Adão todos morrem em Cristo, todos serão vivificados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 e 22. De acordo com Gênesis capítulo 5, versículo 5, Adão viveu 930 anos, uma idade considerável comparada a de vários outros personagens de Gênesis. É totalmente possível que, na tradição oral primitiva, da qual se origina essa história, a palavra que viria a ser traduzida por ano pudesse apenas representar um ciclo de tempo. A maioria das sociedades primitivas mede o tempo em ciclos lunares, luas, e não em anos solares. Se Adão vivesse 930 luas, isso representaria que morreu aos 72 anos, uma idade bastante avançada, considerando que na antiguidade um homem de 50 anos era visto como muito velho, e um menino com aproximadamente 12 anos já era considerado um homem em idade de casar. Por outro lado, isso tornaria muito jovem para ser pai de Caim e Abel. Há meninos que se aceitem que ele foi criado já um homem maduro. É possível que o sentido não seja que Adão viveu 930 anos, mas isso representou o período de tempo da casa de Adão, a duração de sua dinastia. Encerrando por aqui, meus irmãos, e peço para você que deixe aí o seu like, comenta alguma coisa. Pelo que vimos aqui, é referente, né, a 12 histórias. Deus abençoe e até o próximo.